Segura essa aí. Peixes não existem. Como assim peixes não existem? Essa foi uma questão que explodiu muitas cabeças essa semana no Twitter. E tudo começou com essa brincadeira aqui. Eu citei 3 afirmações muito comuns nas aulas de biologia, quando os professores querem deixar os alunos perplexos, usando frases chocantes. 2 delas, a de que as aves são dinossauros, já que nós somos macacos, não provocaram muito rebuliço. Mas a questão sobre peixes não existirem provocou uma discussão danada. Pô, o que esse cara tá falando, bicho? O que eu compro numa peixaria então? Pois é, nesse vídeo eu vou explicar isso e aproveitar para comentar uma ou 2 coisas sobre classificações biológicas. Vamos lá? Bom, para começar eu quero que vocês entendam o seguinte. Todas as 3 frases estão relacionadas ao mesmo assunto. A maneira arbitrária que às vezes nós escolhemos para classificar os seres vivos. Maneiras que não tem muito a ver com o parentesco real deles. O que acontece é que durante muito tempo, gente, quando a gente ainda não tinha estudos genéticos que comprovassem o parentesco real dos seres vivos, a gente classificava eles de acordo com suas aparências ou comportamentos. Então, bichos que se pareciam muito eram agrupados em conjuntos que nós inventávamos das nossas cabeças e que se baseavam em critérios puramente visuais. Por exemplo, até um tempo atrás existia um grupo que nós chamávamos de paquidermes. E a gente colocava nesse grupo animais como elefantes, hipopótamos e rinocerontes. E por que a gente colocava esses animais dentro desse grupo? Porque eles têm algumas características semelhantes, só isso. São mamíferos grandes, pesados, têm uma pele muito grossa e por isso os naturalistas juntavam eles numa ordem que hoje é totalmente obsoleta. Mas esses bichos não têm parentesco muito próximo. Hipopótamos são parentes mais próximos das baleias, elefantes são parentes mais próximos dos peixes-bois e os rinocerontes são mais aparentados com as antas e os cavalos, por exemplo. Então a gente juntou rinocerontes, hipopótamos e elefantes em um grupo que a gente inventou arbitrariamente e que não tem nada a ver com o parentesco real desses animais. E qual seria a maneira correta então de classificar os seres vivos? Bom, hoje, com os estudos genéticos e evolutivos, nós avançamos muito num campo chamado filogenia, que estuda as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. E essas relações de parentesco evolutivo são as consideradas corretas para classificar animais, plantas, fungos e outros seres vivos. E uma das regras da filogenia é que para um grupo de seres vivos ser considerado natural, algo que nós biólogos chamamos de grupo monofilético, mas eu não vou me aprofundar muito em termos técnicos aqui, ele precisa incluir todos os seres vivos que descendem de um mesmo ancestral. E não apenas todos, mas apenas eles. Então eu não posso excluir nenhum ser vivo daquele grupo, nem pegar um outro ser vivo que descende de outro animal e colocar ele nesse grupo. Pensem, por exemplo, no grupo que nós chamamos de primatas. Esse é um grupo natural. Olhem aqui esse cladograma. Cladograma é o nome desse tipo de representação gráfica que a gente usa para mostrar o parentesco dos seres vivos. Todos os primatas, sem exceção, descendem de um mesmo ancestral. A ordem dos primatas é, portanto, um grupo natural. Mas se a gente exclui, por exemplo, o Homo sapiens desse grupo, esse já não é mais um grupo natural do ponto de vista filogenético. A gente arbitrariamente teria criado um outro grupo que inclui todos os primatas, menos os seres humanos. Ou seja, a gente teria criado artificialmente um outro grupo. Primatas só é um grupo natural porque ele contém todos os descendentes do mesmo ancestral comum que deu origem aos primatas. Sacaram uma outra informação que eu fiz naquele tweet dizendo que nós somos macacos? É por aí. Mas eu não vou me alongar muito nesse assunto agora, nesse vídeo aqui, porque eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre isso e por acaso é o primeiro vídeo aqui do canal. Deem uma olhada lá. E voltando ao assunto dos paquidermes, dos quais a gente já falou, vamos dar uma olhada nisso aqui. O grupo dos paquidermes não é um grupo natural porque hipopótamos, rinocerontes e elefantes não têm um ancestral em comum que só tenha eles como descendentes. Pelo contrário, esses bichos têm parentesco mais próximo com outros animais que nós nunca consideramos como paquidermes. Então, embora rinocerontes, hipopótamos e elefantes existam, o grupo paquidermes
paquidermes não existe. Pelo menos não de um ponto de vista natural, evolutivamente falando. E eu já imagino que vocês sabem onde eu quero chegar. Nós costumamos chamar de peixes todos os vertebrados aquáticos que respiram através de brânquias, retirando o oxigênio diretamente da água durante todo o seu ciclo de vida, que possuem nadadeiras e barbatanas ao invés de membros, sangue frio, geralmente tem escamas e que, em sua maioria, tem aquele formato hidrodinâmico bastante característico dos peixes. Em resumo, é o que a gente compra na peixaria. E todo mundo deve lembrar que existe uma divisão que classifica os peixes geralmente em dois grandes grupos. Os peixes cartilaginosos, como os tubarões e arraias, que têm o esqueleto formado predominantemente por cartilagem, e os peixes ósseos, como as sardinhas, os salmões e outros que possuem o esqueleto formado predominantemente por ossos. Só que esses dois grupos, gente, se separaram há muito tempo, mais precisamente há 460 milhões de anos. Depois dessa separação, cada um deles evoluiu independentemente do outro durante todo esse tempo. Enquanto os tubarões, arraias e outros peixes cartilaginosos foram se distanciando e trilhando seu próprio caminho evolutivo, os peixes ósseos fizeram outro caminho e deram origem a uma diversidade de outros animais completamente diferentes. Entre eles, um grupo de animais que no decorrer de todos esses milhões de anos desenvolveram pulmões e a capacidade de retirar o oxigênio não da água, mas do ar. E um grupo desses peixes pulmonados passou a cada vez mais se aventurar fora da água. Com o tempo foram se adaptando a viver exclusivamente no ambiente terrestre, perdendo as brânquias e, consequentemente, a capacidade de retirar oxigênio da água. Esse grupo deu origem aos vertebrados terrestres, anfíbios, répteis, aves, que são répteis, e isso tem relação com outra das afirmações que eu fiz naquele tweet, e os mamíferos, ou seja, nós. Então, de certa forma, todos nós, vertebrados terrestres, formamos um grupo específico de peixes pulmonados que se adaptou a viver fora da água. Pois é. Somos todos peixes. E o mais interessante, como os peixes cartilaginosos se separaram da gente há muito tempo, nós somos parentes mais próximos das sardinhas e dos salmões do que eles são dos tubarões e arraias. No entanto, embora façam parte de um conjunto específico de peixes ósseos pulmonados, não consideramos pessoas, elefantes ou dinossauros como sendo parte do grupo que nós chamamos de peixes. E aí a gente vai precisar voltar de novo para aquele conceito de grupo natural. Para um grupo ser considerado natural, ele precisa conter todos os descendentes de um mesmo ancestral comum, e apenas eles, lembra? Então, para o conjunto peixes ser um grupo natural, ele teria que incluir todos os vertebrados terrestres, sem exceção, como mostrado nesse cladograma aqui. Mas se a gente não considera os vertebrados terrestres como sendo do grupo peixes, esse não é um grupo natural. Ele é artificial, inventado pela gente por conveniência, para facilitar algumas classificações que não prezam tanto assim pela correção filogenética, para usar na indústria pesqueira, na culinária, etc. Então não é que de fato peixes não existem, eles existem, eles estão lá na peixaria. Mas é porque o grupo que nós chamamos de peixes, assim como o grupo dos paquidermes, não existe. Pelo menos não de um ponto de vista biológico. Filogeneticamente falando, ou somos todos peixes ou ninguém é peixe. E aí alguém pode dizer, ah, Davi, isso é ser excessivamente acadêmico. Claro, né, gente? Isso aqui é uma provocação. Naturalmente, você não precisa ser um chato que vai ficar corrigindo os outros no dia a dia. Ah, cara, isso aí não é peixe não. Isso aí que você está me vendendo é um vertebrado aquático que respira através de brânquias durante todo o ciclo de vida. Longe disso, galera. Mas numa aula ou no Twitter, ser cientificamente apurado pode até gerar uma boa discussão, como essa aqui. Então é isso, eu vejo vocês em breve e um grande abraço. Peixe!